Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 5 de junho, dia no qual nós recordamos também São Bonifácio, bispo e mártir, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje que lemos o Evangelista São Marcos no capítulo 12, versículos do 18 ao 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos meditando nesta quarta-feira os questionamentos que são realizados a Jesus Cristo para pôr-lhe à prova. Hoje vemos os saduceus que põem a Jesus Cristo uma pergunta sobre a ressurreição dos mortos. E já aqui nós vemos então esta má intenção destes, porque nós sabemos que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Inclusive, este é o argumento que Paulo usa quando é levado ao tribunal e vê os fariseus e os saduceus, cada um ao seu lado, e diz que está sendo julgado por acreditar na ressurreição dos mortos. E colocam esta questão a Jesus Cristo, que vem nos revelar um pouco de como era a realidade matrimonial na época de Cristo. Se um irmão morresse sem deixar descendência, o outro irmão deveria casar com a mulher e o primeiro filho seria considerado filho daquele que morreu, para que o seu nome, para que a sua descendência tivesse continuidade. E nós vemos então apresentado o caso desta mulher que casou-se com os 7 irmãos sem que nenhum pudesse lhe deixar um filho. Diante disso, então, eles perguntam, mas na ressurreição, de quem será ela a mulher? E aqui nós vemos Cristo que nos dá um belíssimo ensinamento, porque vem nos recordar que a ressurreição não é para este mundo, e não devemos pensar que viveremos nos céus como vivemos neste mundo. É por isso que ele conclui dizendo que, quando ressuscitarem, serão como os anjos no céu. Não teremos mais pai, mãe, irmãos, irmãs, esposo, filhos, mas seremos todos filhos de Deus. Por isso que ele fala que na ressurreição todos serão como os anjos do céu. E esta ressurreição que nós esperamos, esta ressurreição que nós almejamos e que Cristo confirma quando fala justamente que Deus se apresenta como Deus de Jacó, como Deus de Abraão, como Deus de Isaque, e Ele é um Deus de vivos e não de mortos. E assim, se Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, devemos ter sempre presente em nosso meio a realidade da ressurreição que nos é demonstrada, que nos é apresentada pelo próprio Cristo. E desse modo, devemos ter sempre presente também que a promessa da ressurreição é feita a todos aqueles que temem o Senhor. Então a promessa da ressurreição é feita a mim, a promessa da ressurreição é feita a você. Basta que possamos, no nosso dia a dia,
nos esforçarmos, nos empenharmos por viver a palavra de Deus, por viver os ensinamentos de Jesus Cristo, tal qual viveu São Bonifácio que nós hoje celebramos. Oremos. Interceda por nós, Senhor, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos por nossas ações a fé que ele ensinou pela palavra e selou com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.